Boa noite, meu povo. Tudo bom com vocês? Tem alguém que não estava aqui na terça? Ou todo mundo já estava na terça? Seu nome? Manu? Ah, ele não estava na terça. Seu nome? Pablo? Sejam bem-vindos. Então, boa noite. Eu chamo Camila e eu sou a professora de biologia. Tá? Bem, gente, na terça, então eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nas primeiras duas aulas, que é a aula de introdução à ecologia, que aí vai ter alguns conceitos, vai falar também um pouquinho de resistência ambiental, e depois que vocês também deem uma olhadinha nos conteúdos de pirâmides ecológicas. Aqui, obrigada. De pirâmides ecológicas, que também foi um tema que a gente trabalhou na terça-feira. A gente vai falar dos ciclos biogeoquímicos, né? São vários os ciclos, mas a gente vai tentar focar nos principais, aqueles que mais caem nos vestibulares. Eu vou falar de todos rapidamente, mas como geralmente cai o nitrogênio, oxigênio, carbono e às vezes a água, então a gente vai tentar focar nesses, que também são bem básicos. O mais complexo mesmo, que a gente vai precisar se debruçar um pouco mais, é o nitrogênio, que é de fato o que mais cai, e o que tem mais etapas que a gente acaba esquecendo de uma vez por outra. Então, os outros já são bem mais corriqueiros, bem mais comuns. Beleza? Então, gente, nós temos na natureza vários ciclos biogeoquímicos. Por que a gente chama de ciclos biogeoquímicos? Porque o que nos importa no ciclo biogeoquímico é compreender como esses elementos, essas moléculas, elas, elas estão presentes nos seres vivos, já que biologia é vida viva. Então, nos interessa saber em que etapa essas moléculas passam pelos seres vivos, tá? Então, assim, todos esses materiais, essas moléculas, né? Elas, de alguma maneira, passam por outras partes pela Terra, mas, em algum momento, elas também atravessam os corpos vivos, tá? O que menos a gente encontra, na verdade, o que a gente menos encontra nos vestibulares são o enxofre, tem, o do cálcio, né? Cálcio, enxofre, eu vou botar aqui os que mais aparecem, que é o nitrogênio, o oxigênio, o carbono, a água, e deixa eu ver se estou esquecendo mais algum. Também não faz mal. Pronto. Pois é. Vamos conhecer, então, vou começar conhecendo um pouquinho quais são os principais elementos, as principais características do ciclo do enxofre. Caso, em algum momento, ele apareça sobrando alguma coisa, tá? O enxofre é uma molécula que ele está presente, sobretudo nas nossas proteínas. Então, alguns aminoácidos têm enxofre na sua composição. Por isso que ele aparece como biogeoquímico. Ele aparece em algum momento no corpo do seres vivos. Mais ou menos 140 gramas do nosso corpo é composto por enxofre. É uma coisa muito pequena. Para nós que pesamos 70, 80 quilos, é quase nada. Né? Mas, ainda assim, ele é importante ele estar lá. Então, quando a gente assimila esse material a partir da alimentação, a partir da água que a gente consome, e a gente elimina esse material, seja através das fezes, né, quando a gente elimina algum material que tenha aminoácidos, proteínas, ou quando a gente morre, que no processo de decomposição esse enxofre vai retornar ao ambiente. Quando ele retorna ao ambiente, geralmente essas moléculas, tanto o enxofre como o cálcio como o fósforo, eles retornam para rochas sedimentares. Ou seja, eles retornam para o solo e vão compor esse solo. E nesse solo, eles vão ser reassimilados pelos vegetais. E aí o ciclo recomeça, já que a gente se alimenta, a base da nossa alimentação são os vegetais. Então, basicamente, o enxofre é isso. Composição de alguns aminoácidos no corpo dos animais e plantas, dos seres vivos em geral, retorna ao solo no momento em que esses seres vivos eles entregam esse material
para o solo, seja através de fezes, algum tipo de excreta, ou na morte, reassimilação pelo solo, e depois as plantas reassimilam para a sua composição fisionômica. Certo? Então, o ciclo do enxofre é basicamente isso. Animais, seres vivos em geral, né? A gente fala animal, grosso modo, mas seres vivos em geral, solo, rochas sedimentares, rochas feitas, sobretudo, de grãos, de materiais do solo, de materiais de outras rochas, e retorno ao corpo dos seres vivos. Eu posso também ter enxofre no momento em que o vulcão entra em erupção. Então, rochas magmáticas ou rochas metamórficas, né? As rochas magmáticas são as rochas feitas de vulcão, a partir da erupção vulcânica, elas podem conter enxofre. Só que essas rochas, elas se degradam. E na degradação de uma rocha magmática, eu tenho a formação de uma rocha sedimental metamórfica. Então, de alguma maneira, passa pelas rochas antes da assimilação ao corpo dos seres vivos. Certo? Então, enxofre é basicamente isso. O cálcio não é muito diferente. Qual é a grande diferença do cálcio? É que nós temos muito mais cálcio do que nós temos enxofre. O cálcio é muito mais significativo para nós que somos vegetais. Né? Então, o cálcio ele vai formar nossos ossos, nossos dentes, ele vai estar na nossa musculatura, ele vai estar no nosso sangue. Então, a gente tem cálcio em grande parte do nosso corpo. E como é que a gente absorve esse cálcio? Do mesmo modo, a alimentação. Então, a gente tem o cálcio no nosso corpo, no momento em que a gente é que um ser vivo morre, esse cálcio, esse corpo é degradado, então esse cálcio retorna ao solo, ele vai compor rochas, mais uma vez sedimentares, né, rochas feitas de grãos. Essas rochas guardam entre aspas, esse cálcio, e depois os vegetais assimilam esse cálcio no seu corpo, né, na sua construção física, e a gente reassimila esse cálcio. Além disso, além de nós, animais vertebrados, que temos cálcio, né, na nossa coluna, no nosso esqueleto, alguns outros animais têm, né? Então, a gente tem os animais que têm conchas, que podem ser marinhos, né, podem ser terrestres. Esses animais também, carcaças, carapaças, né, todos têm na sua composição cálcio. Então, o cálcio é muito importante para a composição física de diversos animais, para além dos seres humanos, né, dos vertebrados. Então, esse cálcio está nas rochas sedimentares, somente na calcária, tipo de rocha, né? O calcário. É assimilado pelos vegetais e também pelos animais a partir do solo e da água, compõe o corpo desses seres vivos, depois retorna ao solo no momento em que os seres vivos morrem e esse material é degradado. Certo? O fósforo é semelhante. A diferença é que o fósforo ainda é menos, assim, menor quantidade que a gente tem com relação ao cálcio. Com relação ao enxofre, a gente tem mais fósforo, né? Porque o fósforo vai compor ATP, vai compor DNA, RNA. Então, várias moléculas do corpo têm a presença da molécula de fosfato, que tem o fósforo na sua composição. Então, o fósforo também está presente nas rochas sedimentares. Ele também faz parte do solo em algum momento. As plantas absorvem esse fosfato, esse fósforo, assimilam na sua construção corporal e, posteriormente, na nossa alimentação, a gente absorve o fósforo. E aí, esse fósforo vai ser encaminhado para a formação de ATP, DNA, RNA e proteínas. E aí, o ciclo retoma. A gente elimina esse material quando a gente morre, o corpo é degradado. Nós, qualquer ser vivo, né? Então, nesse processo também entra o ciclo do fósforo. Esses três são ciclos mais simples. Eles raramente caem em questões. Dificilmente a gente vai encontrar uma questão que tenha esses três elementos, mas pode ser que ela apareça. Então, é bom a gente lembrar terra, corpo, como se dá essa relação a partir desses três materiais. Belezinha? Bem, água, o ciclo da água. É o primeiro ciclo que a gente aprende na vida, né? Então, a água, ela é uma molécula que a gente pode encontrar em três estados, sólido, líquido e gasoso, e esses três estados, eles compõem o ciclo. Em algum momento, a água vai estar em um desses estados. E, em algum momento, essa água também vai estar no corpo de um ser vivo. Então, a gente diz que o ciclo da água é composto de duas partes. O ciclo curto e o ciclo longo. O ciclo curto é aquele ciclo que envolve basicamente só a natureza. Então, eu tenho a precipitação, que é a chuva, o estado líquido, formação dos rios. A evaporação, pelo aquecimento dessas águas, de rios, lagos, lagoas, oceanos. Formação de nuvens, né? Então, eu tenho do líquido
para, né, precipitação, esse líquido evapora, evaporação, então do líquido para o gasoso, condensação dessas nuvens, formação de água novamente, e a chuva. Então, isso é parte do ciclo. Mas essa água também pode ir para geleiras, né? Então, eu tenho aí solidificação, água do estado líquido para o estado sólido. Tenho a fusão, quando essa geleira derrete, né? Então, sólido para o líquido, fusão. Então, o ciclo da água ele pode ser basicamente composto por esse momento, que é só terra, 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 essa água passa por esse ciclo, mas isso a gente chama de ciclo curto, porque é um ciclo que a gente consegue visualizar em é um período muito curto. Meses, você pode ter uma água que evaporou e virou chuva, dependendo do momento que a Terra estiver. Já no ciclo longo, eu tenho essa água passando pelo corpo do ser vivo, que aí eu não consigo identificar onde é que essa água está. Então, no momento em que um ser vivo bebe água, ele assimila essa água no seu corpo. Óbvio que ele vai perder essa água nas fezes, na urina, na transpiração, na salivação, né? Mas ainda assim a gente perde o rastro, a gente não consegue ver quanto tempo essa água vai ficar nesse corpo. Então tem um ciclo longo, né? Essa água é assimilada por esse ser vivo, ela pode ser transferida para um outro ser vivo, então quando a gente come um outro ser vivo, a gente assimila parte da água que estava no corpo deste ser vivo que a gente se alimentou. E também no nosso corpo a gente também vai perder essa água. Então a gente também faz parte desse ciclo. Por isso que a água, apesar de não ser como nas outros casos, né, uma molécula simples aqui, a gente tem também um ciclo para ela, para compreender como é que ela atravessa esse processo. Às vezes cai, mas particularmente eu acho que o ciclo mais simples, né, que a gente está mais acostumado a visualizar. Mas geralmente as questões associadas à água são bem tranquilas. O carbono e o oxigênio são ciclos que andam juntos, porque um está associado à fotossíntese e o outro associado à respiração. Na verdade, os dois são associados à fotossíntese e respiração. Vamos começar pelo carbono. A primeira coisa que acontece é o gás carbônico está na natureza. Ele é assimilado pelos vegetais. O nome do processo de assimilação do gás carbônico pelos vegetais? Fotossíntese. Então, os vegetais, né, e as algas. Porque é ser vivo, perdão, clorofilado. Porque é ser vivo tem a capacidade de fazer fotossíntese. Esses vegetais, eles assimilam esse gás carbônico através da fotossíntese. Então, eles utilizam a luz do sol e para quebrar a molécula de água, a gente vai ver a fotossíntese mais na frente, mas a gente vai ver basicamente que para fazer fotossíntese, o vegetal usa água, gás carbônico e luz. Então, ele assimila esse gás carbônico. Quando ele assimila esse gás carbônico, ele vai fazer a produção de uma molécula de açúcar, um carboidrato. E a fórmula geral mais simples é C6H12O6, uma glicose. Então, ele assimila esse CO2 para a formação de uma glicose, que vai servir de alimento para um outro ser vivo, que pode ser uma planta, ela mesma, mas pode ser um animal. Vamos aqui pensar, eu não sei desenhar um animal, ou é um ser humano, meio tortinho. Então, esse ser vivo vai absorver essa glicose, esse alimento, com o carbono que foi assimilado a partir da fotossíntese, e ele vai devolver ao ambiente, entre outras coisas, o carbono que ele assimilou, através da respiração celular. Então, a planta absorve o CO2 pela fotossíntese e o outro ser vivo, ou ela mesma, qualquer ser vivo que faça a respiração celular, elimina esse CO2 a partir da sua respiração. Da respiração celular e, consequentemente, da respiração pulmonar. Então, esse CO2, esse gás carbônico, é retornado ao ambiente. Isso é uma das formas de disponibilizar gás carbônico ao ambiente, para que a planta, por exemplo, absorva. Mas não é a única. Quando a gente queima combustível fóssil, né? Por exemplo, gasolina, gás natural, qualquer derivado do petróleo, a gente tem a devolução, a entrega para a natureza de gás carbônico. E esse gás carbônico pode ser assimilado pela fotossíntese. Então, a forma mais habitual, que é feita em maior escala para a absorção de CO2, é a fotossíntese. Certo? Então, o ciclo do gás carbônico tem essa característica.
O ciclo do oxigênio, ele vem não complementando entre aspas, assim, mas de alguma maneira ele está ali próximo do ciclo do gás carbônico. No ciclo do oxigênio, a gente tem um ser vivo, que pode ser um animal, uma planta, uma bactéria, protozoário, que assimila o O2 na sua respiração celular, tá? Então, ele assimila esse CO2. Aliás, perdão, esse O2, esse oxigênio. Ele assimila o oxigênio na sua respiração celular. Além do oxigênio, ele vai assimilar, né? Ele vai necessitar de glicose, de base alimentar. Quando ele absorve esse oxigênio na sua respiração celular, ele tem como produto o gás carbônico. Então, ele elimina esse CO2. Esse CO2 ele vai ser usado por quem? Por um ser vivo clorofilado, que assimila esse CO2, ó, como está aqui nesse ciclo, assimila o CO2, só que eu não vou fazer o ciclo novamente. Qual é a novidade? Esse ser vivo clorofilado, que assimila o CO2 para produzir algum tipo de alimento, a glicose, ele produz como resultado o O2, que vai ser absorvido ou por outro ser vivo, ou por ele mesmo. Deu para entender? Vou tentar fazer aqui um esquema desenhado mais linear entre os dois ciclos. Nós temos a planta. A planta, ela absorve CO2. Quando ela absorve CO2, ela libera como produto O2, então ela libera oxigênio, mas ela também libera uma glicose. C6, H12, pode ser. Ela produz, né? Ela não libera, mas a gente acaba utilizando, né? Aqui ela absorve, ela assimila o gás carbônico na fotossíntese. Produz como resultado O2, aí sim ela libera no ambiente O2. E ela produz uma glicose, ela produz um tipo de carboidrato. Ela não, a gente diz que ela não libera porque a gente vai lá e come ela, né? Se a gente não comer, fica lá, diferente do O2. O O2 é da natureza. Isso aqui não, isso aqui a gente rouba da planta. Ela produz esse O2, assimilando esse carboidrato. O animalzinho aqui, o outro ser vivo, lembrando que não são só os animais, né, que fazem respiração celular, plantas também fazem, ele absorve esse O2 e absorve esse alimento desse carboidrato. E o resultado disso, ele vai liberar CO2, que vai ser assimilado. Certo? Então, o ciclo do gás carbônico e o ciclo do oxigênio, eles andam juntos. Porque enquanto quem faz fotossíntese absorve CO2 e libera O2, o ser vivo consome O2, libera CO2. Então, eles são complementares de algum modo. Isso a gente está falando a grosso modo, porque é claro que a planta, ela tanto absorve como consome, tanto absorve como libera O2 e CO2. Tranquilo? Então, o ciclo do carbono e do oxigênio, eles andam lado a lado. Qual é as outras coisas que acontecem? Como eu falei para vocês, o CO2, além de ser produzido pelos seres vivos, ele também pode ser depositado na atmosfera a partir dos combustíveis fósseis. É uma outra característica. E a outra condição, outra coisa que acontece, nesse caso, no ciclo do oxigênio, é que o oxigênio ele pode ser encaminhado para uma região da nossa atmosfera, chamada estratosfera, onde ele vai formar a camada de ozônio. Então, a gente vai usar esse O2 para formar ozônio, através da radiação solar.
Então, a radiação solar transforma oxigênio em ozônio, na camada de ozônio, e é tão curioso porque no momento em que a radiação solar incide sobre o oxigênio na estratosfera, ela forma ozônio. Mas no momento em que a radiação solar incide sobre o ozônio, ela forma oxigênio. Então, a todo momento, o oxigênio está sendo transformado em ozônio e o ozônio em oxigênio na camada de ozônio. Então, esse oxigênio ele sobe, forma ozônio, não está disponível para nós. Mas com a radiação, ele volta a ser disponibilizado. Então, ele também, o ozônio faz parte do ciclo do oxigênio também. Pronto. A gente respira, né? Usa o oxigênio, libera gás carbônico. Os vegetais, eles produzem oxigênio, esse oxigênio sobe para a atmosfera. A gente está na troposfera, a camada mais baixa da atmosfera. Em cima da troposfera tem uma outra camada, chamada de estratosfera, certo? Na estratosfera tem uns 30 quilômetros só de camada de ozônio. O que é a camada de ozônio? É o oxigênio que subiu com a radiação solar batendo nesse oxigênio, ela transforma esse oxigênio em ozônio. O ozônio é o O3. Aí o que o ozônio faz? Ele cria ele garante que a Terra fique aquecida. Porque a radiação atravessa, parte dessa radiação, não toda, né? Que nós não podemos queimar. Mas parte dessa radiação atravessa e fica bloqueada dentro da Terra. Então a gente tem o planeta, aqui, bonitinho. Tem as camadas da atmosfera, ao redor. E uma dessas camadas é a camada de ozônio. Que recorre toda a Terra. A radiação solar vem, parte dela retorna, parte dela entra e fica aqui dentro. E aí aquece a Terra. Então, um pouquinho dessa radiação consegue atravessar e não consegue sair. Quem faz essa proteção é o ozônio, a camada de ozônio, que está aqui. E o ozônio é feito de O3. 3 moléculas, né? 3 átomos de oxigênio formam a molécula do ozônio. Certo? Só que essa radiação, ao mesmo tempo que transforma oxigênio gasoso em ozônio, ela também faz o sentido inverso. Ela também devolve esse ozônio como oxigênio. Então, esse oxigênio fica disponibilizado novamente para a Terra. Certo? Então, é isso que vai acontecer aqui. Então, além do ciclo comum, o biológico, a gente tem o ciclo geoquímico, que acontece lá na camada de ozônio. Tranquilo? Agora vamos para o ciclo mais amado e odiado por todas as pessoas vivas nessa Terra, que é o ciclo do nitrogênio. Odiado, né? Não, mas ele dá certo. Não tem muito segredo. Assim, na verdade tem muito segredo. Mas, na verdade, tem muito segredo. Eu tenho que decorar. Assim, tem coisas que a gente tem que decorar, mas tem coisas que a gente, no momento, assumiu. Mas isso aqui eu acho que dá para fazer. Então, vai dar certo, vamos ter certo. Primeira coisa, o nitrogênio, ele é o principal gás da atmosfera, né? Da troposfera onde nós estamos. 78% do que a gente respira, do que está aqui ao nosso redor, é nitrogênio. Mas no nosso caso, não serve para nada. Esse nitrogênio aqui. Então, a gente está respirando, 78% do que a gente está colocando para dentro dos nossos narinas, né? Indo lá para o nosso pulmão, 78% é nitrogênio. Mas, ao mesmo tempo, esse nitrogênio está saindo de novo. Então, a gente não está usando ele, porque a gente não tem capacidade de assimilar o nitrogênio do jeito que ele está aqui. Nitrogênio gasoso. Então, a primeira coisa básica é essa. A gente respira, inspira, expira, não serve para nada nesse contato com ele. Porém, grande parte do nosso corpo é carbono, né? Claro. Mas o que não é carbono tem muito de nitrogênio. Então, a gente tem muito nitrogênio no nosso corpo. Os aminoácidos, né? São as bases nitrogenadas, né? O DNA, o RNA. Enfim, a gente tem várias substâncias com nitrogênio. Então, a gente precisa de nitrogênio. A gente só não consegue pegar ele aqui. Então, uma forma de pegar esse nitrogênio
é, como todas as outras coisas, a partir da alimentação. Lá vem as plantas e os animais de novo para a gente comer e conseguir o nitrogênio. E aí é que entra o ciclo do nitrogênio. Como é que a gente vai absorver esse nitrogênio? Nós temos algumas formas algumas formas desse nitrogênio sair do gasoso que está aqui, do N2, e vir para o corpo dos seres vivos. A primeira dessas formas é o que a gente chama de fixação biológica. O que é a fixação biológica, gente? Em alguns momentos aqui, eu até posso colocar a fórmula, mas não cai a fórmula. Então, a gente só coloca um esquema simplificado. Em biologia, nunca vai ter lá, assim, diga o que é, quais são as etapas detalhadas do que é o processo de ciclo de nitrogênio. Não. O que vira o quê? E quem ajuda nisso? Então, geralmente, são duas perguntas que surgem. Quem virou o quê e quem ajudou? Ou seja, quais foram as moléculas que foram transformadas uma na outra e qual foi o ser vivo que fez isso? Basicamente isso. O que é a fixação biológica? Algumas plantas, chamadas de leguminosas, a ervilha, o feijão, né? Elas têm nódulos em suas raízes, como se fosse, grosso modo, aqui eu vou usar um tumor, né? Tem uma bolsa, e nessas bolsas elas carregam bactérias. As mais conhecidas são as rizóbias. O que a rizóbio vai fazer? Essas bactérias que vivem aqui dentro dos nódulos das leguminosas. Elas vão pegar o nitrogênio do ar, nitrogênio gasoso, e vão transformar esse nitrogênio em amônio. Se a gente fosse balancear e incorporar o hidrogênio, seria... aqui tem 2, aqui teria que ter 2. Então, a gente teria 2 em H3. Então, a gente teria que incorporar 6. Basicamente isso, simplificadamente. Então, essas frisóbios, que são bactérias, vou botar aqui uma linha, que é nome científico, né? É o gênero dela. A risóbio, ela está guardada dentro dos nódulos das raízes das leguminosas, bonitinhas lá, e elas convertem o nitrogênio do ar, usando hidrogênio, em amônia. E aí a planta, só esta planta, pode fazer isso. Pode utilizar essa amônia. Tá? Por quê? Porque essas maravilhosas moram aqui no coração. Não, no coração não, mas nas raízes. Tranquilo? Isso a gente chama de fixação biológica. Por quê? Fixação é uma coisa de assimilação. Ela está assimilando. A planta está usando esse material. E ela está usando esse material graças às amigas dela que moram aqui. Tá? Beleza, mas nem toda planta, né? Tem essa sorte de contar com as amigas rizóbio. Quando elas não têm essa sorte, elas vão precisar de outras formas de conseguir esse material. Elas não vão conseguir absorver esse material assim. Aí a gente chama isso, outra forma de conseguir amônio, antes da gente falar dos processos para conseguir o nitrogênio que a planta precisa, é um processo que a gente chama de amonificação. O que é a amonificação? Além do nitrogênio gasoso, né, que está no ambiente, a amonificação. Além do nitrogênio gasoso, que está no ambiente, também há proteínas, ácidos nucleicos. Há material com nitrogênio no solo. Urina, né? Assim, tem vários materiais com nitrogênio no solo. Né? Pode ter proteínas, por exemplo, um animal morreu, uma planta morreu, um ser vivo geneticamente morreu. O corpo dele estava cheio de proteínas. O corpo dele também tinha DNA e RNA. Então, estavam lá essas proteínas, esses nitrogênios lá, as moléculas com nitrogênio, né? As partículas aqui, esses materiais com nitrogênio. E assim sucessivamente, né? Ureia, enfim, nós temos aí
várias possibilidades de ter nitrogênio no solo. E esse material, ele precisa, as plantas precisam desse nitrogênio. Então, existem bactérias no solo, que a gente chama de bactérias. Aquelas aqui a gente geralmente não dá um nome para esse gênero. A gente só chama de bactérias saprófitas. Saprófito quer dizer come cadáver. Ou fungos, que fazem decomposição, né? A gente já sabe que os fungos são bons decompositores. Então, as bactérias saprófitas ou fungos, eles vão degradar esse material com o objetivo de produzir amônio. Ou íon amônio, pode ser NH4-, né? Geralmente também pode aparecer assim. Tem nada a ver. Tá. Eu acho que é cadáver. Eu acho que tem de cadáver. Eu acho que pode ser. Eu sei que os dois trabalham com o mesmo conceito, que vem de cadáver. O corpo de decomposição aí morto, né? Então, aqui são formas de produzir amônio, certo? Só que nem todos os seres, nem todas as plantas, né, vão ter os nossos queridos nódulos. Então, eu preciso conseguir esse material que a planta precisa do nitrogênio, então ela precisa desse nitrogênio vindo de algum lugar. A outra forma da planta conseguir nitrogênio, que é o que a gente chama de nitrificação. Essa aqui é o que todo mundo confunde, né? A etapa mais difícil. Mas, basicamente, o que a nitrificação vai nos dizer? As plantas, a maioria delas, não tem capacidade de usar amônio. Na prática, a planta que tem a rizóbio também não usa amônio, mas a rizóbio faz todo o trabalho para ela. Então, não se preocupa com nada. As demais não têm o luxo de ter a rizóbio nas suas raízes. Então, ela precisa ter outra forma de conseguir o que ela precisa de nitrogênio. O que as plantas fazem, então? Elas fazem, aliás, as plantas não, as bactérias do solo fazem e as plantas, no final das contas, só se aproveitam. As bactérias do solo fazem o seguinte: elas convertem amônia em nitrato, perdão, em nitrito. Nitrato é o final. Só que as plantas não usam nitrito. Não interessa, isso é tóxico. E aí, um outro grupo de bactérias transforma o nitrito o nitrito em nitrato. Isso aqui é o que interessa para a maioria das plantas. É isso que ela busca. E é graças a esse indivíduo aqui, o nitrato, que as plantas conseguem nitrogênio. E, consequentemente, nós conseguimos nitrogênio porque nós comemos as plantas. Faz parte da cadeia alimentar. Beleza? Então, é aqui que a gente vai descobrir. Essa é a etapa que a gente tem mais dificuldade. É conhecer como é que esse processo acontece. Então, aqui, só relembrando. As plantas podem conseguir nitrogênio a partir da fixação biológica. São as leguminosas, é assim, um grupo de plantas que apresenta um grupo de bactérias nas suas raízes, chamado de rizóbio. A rizóbio tem a capacidade de pegar o nitrogênio do ar e converter em amônia, certo? Aí, com essa amônia, as plantas vão poder fixar o nitrogênio. Não acontecendo, então aqui eu já tenho uma forma de produzir amônia. A outra forma que eu tenho de produzir amônia é a partir da amonificação. Não tem a ver com a planta, mas eu tenho bactérias no solo, saprófitas e fungos, que degradam substâncias nitrogenadas, liberando amônia. Agora, para que eu quero essa amônia maravilhosa e essa amônia maravilhosa? Porque o meu objetivo final é produzir este composto maravilhoso. Certo? Então, tudo isso aqui cai aqui.
Esta amônia maravilhosa que foi produzida nessas duas possibilidades vem para cá. Ela é convertida primeiro em nitrito. O nitrito não interessa a ninguém. E o nitrito é convertido em nitrato. E isso interessa a todo mundo. Aí vamos lá, então. Vou fazer aqui. O processo, gente. Agora vamos lá, que os trabalhos aqui são bons. O processo que a gente faz, a gente não, né? A gente faz nada. O processo que gera a conversão da amônia para o nitrito é chamado de nitrosação. Nitrosação. Nitrosação, amônia para nitrito. Então, vamos lá conhecer só as moléculas que vão fazer isso. Eu vou pegar eu vou pegar todas as questões, né? Eu vou pegar a amônia. Com essa amônia, eu vou reagir ela com o oxigênio. E aí eu vou produzir o meu querido nitrito. Ele é o 2NO2 menos. Além disso, eu vou produzir água. E vou produzir 2H+. Vou trazer isso aqui, tá? Então, daqui eu venho para cá. Vou setinho para cá. Então, me interessa transformar amônio em nitrito e o nitrito em nitrato. Para isso, a primeira etapa vai ser a nitrificação. Olha, perdão. Da nitrificação vai ser a nitrosação. Vou fazer ela para cá. Nitrosação. Na nitrosação, eu vou converter a amônia em nitrito. Então, eu vou pegar a amônia, reagir ela com a água, né? Oxidá-la, para formar o nitrito, mais água, mais hidrogênio. 2, 2, 6, 4, 5, 6. 6, 4, 5, 6. Então, isso aqui. Isso aqui é o nitrito. Certo? Quem faz isso é uma bactéria chamada de nitrosomônase. Ou nitrosomônase. Nitrosomônase. Essa é a bactéria que faz essa conversão. Mas esse material não me interessa ainda. Aí vem a segunda etapa do processo de nitrificação, que o objetivo é produzir nitrato. Vou converter o nitrito em nitrato. A gente chama isso de nitratação. Na nitratação, eu converto nitrito
em nitrato. Para tal, eu vou utilizar o meu nitrito. E vou utilizar oxigênio. E vou formar 2 em 3. Isso aqui é o nitrato. É isso aqui que a planta absorve. Certo? Então, esses dois caminhos levam à formação da amônia, para que no final a amônia seja convertida em nitrato, que é o que a planta usa. Quem faz isso é um tipo de bactéria chamado de nitrobacter. Basicamente, o que se pede quando vem uma questão de ciclo do nitrogênio? Os dois processos, você tem que saber o nome, tá? Então, dentro da nitrificação, geralmente, eles pedem a nitrosação e a nitratação. Vou tirar daqui para a repetida. Então, esses dois processos, alguma vez aparecem. Dificilmente vai aparecer assim, geralmente vai aparecer assim. A amônia foi convertida em nitrito. E depois a amônia foi convertida, aliás, o nitrito foi convertido em nitrato. Então, basicamente, eles querem saber quais são os elementos que são produzidos. O detalhe nunca aparece. Nunca vi uma questão de biologia do ciclo que aparecesse a fórmula como um todo. Geralmente é só o produto, certo? Geralmente eles confundem o nitrito com o nitrato. É primeiro nitrato ou primeiro nitrito? Eu, geralmente, para decorar, sugerindo para vocês, lembrem que por mais que o A venha primeiro, o A está no final. Tá? Então, nitrito é primeiro. Nitrato é depois. Né? Aí, às vezes, aparece o nome dessas crianças aqui. O nitrosomonas e o nitrobato. Aí, aqui tem que decorar, entendeu? Né? Você tem que lembrar que da amônia para o nitrito é a nitrosomonas. E do nitrito para o nitrato é a nitrobato. Aí, esses nomes, geralmente, é pedido. Perguntas? As duas formas de produzir amônia e biológica é a modificação. E a modificação da amônia produzida nas duas para realizar. Isso, exatamente. Então, o objetivo desses dois processos é a produção da amônia e o objetivo da produção da amônia é a produção do nitrato, porque é o nitrato que a planta assimila. E o número de nitrobato, por essa combinação de bactérias e amônia, são diferentes? São gêneros diferentes, são bactérias diferentes. Lembra que espécie é o maior grau de aproximação, né? Gênero é o segundo grau maior de aproximação. Então, por exemplo, cães domésticos e o canis lupus, o cachorro e o lobo. Eles são do mesmo gênero, mas eles não são da mesma espécie. Então, eles são primos distantes. Né? É como as bactérias. Né? Aqui é um gênero, aqui é outro gênero. Então, elas são bactérias diferentes, que são encontradas no solo. São bactérias, mas com gêneros diferentes. Isso, exatamente. Tá? Então, aqui são 3 bactérias diferentes. Né? A Rhizobium é um tipo de bactéria. A saprófita, graças a Deus, a gente geralmente não solicita o nome da espécie, do gênero, né, da espécie. Então, é só lembrar que as saprófitas estão associadas à degradação de moléculas complexas em amônia e a nitrosomonas para a nitrosação e a nitrobacter para a nitratação. Só que ainda não terminou. Vem a última etapa. Bem, porque aí é aquela coisa, né? Como é um ciclo, alguma coisa vai sobrar. Então, o que sobrar não pode ficar na natureza. Então, se sobrar nitrato, esse nitrato tem que ser devolvido ao ambiente na forma mais estável do nitrogênio. A forma mais estável do nitrogênio é o nitrogênio gasoso. Então, eu preciso converter ele, o resto do nitrato, em nitrogênio gasoso. Esse processo é chamado de desnitrificação.
ou seja, do nitrato, para o nitrogênio gasoso de novo. Depois eu posso fazer um esqueminha aqui bonitinho para você copiar. Então, vamos lá. O último processo é o fim do ciclo, é o retorno do nitrogênio que veio para a Terra, cumprir sua missão, e voltar para o céu, né? Voltar para o céu depois que essa missão for cumprida. E isso é literalmente, né? Já que ele vai voltar para a atmosfera. Então, vai começar, eu chamei de 3, a nitrificação, vou chamar de 4, a desnitrificação. Desnitrificação. A desnitrificação, aí a gente nem faz a fórmula completa, porque é gigantesca. Basicamente, a gente diz o seguinte: vamos converter o nitrato que sobrou, que ninguém quis, o fim da festa, em nitrogênio gasoso. Gasoso, só para lembrar que é o gasoso do céu, aí da atmosfera. Então, o nitrato que sobrou vai ser convertido em nitrogênio gasoso. Isso é a desnitrificação. Quem faz isso é a pseudomônada. Pseudomonas, deixa eu pegar aqui o nome da escrita. Pseudomonas, bem. Pseudomonas. Bem. Essa é a bactéria, a espécie, que faz esse processo. Aí, como é que eu decoro? Lembrar que pseudo é a falsa, né? A falsa é aquela que pega o resto e devolve. Tá? Então, mas ela não é falsa, né? Só porque é o nome da falsa. Ela é uma bactéria. Então, a pseudomonas desnitrifica. Ela pega o que sobrou do nitrato e converte para nitrogênio gasoso. E esse nitrogênio gasoso volta para a atmosfera, fechando o ciclo. O ciclo mais curto, né? Porque o ciclo longo passa pelo nosso corpo, né? Porque no momento em que o nitrato foi absorvido pelas plantas, aí a gente vai comer a planta, vai vir para formar nossas proteínas, ácidos nucleicos e tal. Depois a gente morre, e aí o ciclo, a gente volta para a Terra, passa pela modificação e tudo isso retorna, volta a acontecer. Dúvidas? A gente só sabe quando a questão vem, né? Aí a gente vê a questão e diz, meu Deus, qual é que eu estou agora? Mas até aqui deu para entender assim, o caminhada, né? Do ciclo mais complexo, sem dúvida, esse é o ciclo mais. Tem mais informações. Aí eu vou sugerir, eu vou fazer um esquema mais bonitinho aqui, caso para vocês tirarem uma foto, copiarem, e aí vocês começam as questões. E aí a gente vai vendo onde é que está o maior gargalo, se é no nome da bactéria, se é na fase, aí a gente consegue saber direitinho.
Acho que alguns. A partir da semana que vem, ou depois do carnaval, eu vou começar a mandar TDs para vocês. Toda aula eu vou trazer um TD diferente. Conteúdo da aula no dia. Espero que não questões, né, mas não pode fazer mais. Os dois. Mutuamente. É o que acontece com a leguminosa e a risóbia, né? Elas vivem bem. Quem? As plantas? A planta não vai produzir nitrogênio, né? Ela vai assimilar o nitrogênio produzido pelas risóbias, né? E aí ela usa para a produção das suas proteínas. Tá, pergunta de novo. 4-2. Ela vai fazer essa Ah, nitrogênio gasoso? A planta não. Precisa de uma outra bactéria para fazer a desnitrificação. A planta não tem a capacidade de fazer essa conversão. Tem que ser uma bactéria. Depois que a planta absorve a amônia ou nitrato, ela usa para produzir as suas proteínas. E aí o ciclo mantém. Aquele nitrato que fica no solo, a desitrificante, né, essa bactéria, reconverte para nitrogênio gasoso. A planta só usa nitrogênio no formato que a bactéria entregou para ela. Ela já vai automaticamente convertendo. Então, na hora que ela assimila, ela converte. Se ela não assimilar, ela não precisa, fica no solo. Aí outro tipo de bactéria reconverte para gasoso. Exatamente. Se tiver muito nitrogênio no solo, ela não vai assimilar tudo, ela só vai assimilar aquilo que ela usa. E aqui tem uma etapa chamada assimilação. Nitrogênio? Um produtor rural registrou queda de produtividade numa das áreas de plantio de arroz da sua cidade. Análises químicas revelaram concentrações elevadas do íon amônio e baixas dos íons nitrito e nitrato. O que interessa para a planta é o nitrato, né? Então, no solo. Esses compostos nitrogenados são necessários para o crescimento dos vegetais e participam do ciclo biogeoquímico do nitrogênio. Em qual etapa desse ciclo biogeoquímico são formados os compostos que estão em baixa concentração nesse solo? Quem está em baixa concentração? Quem é que forma nitrito e nitrato? A nitrificação, né? Assimilação. A assimilação é quando um organismo capta aquele material.
Então, por exemplo, se eu tivesse alto nitrato no solo, mas a planta estivesse no seu corpo, ela não estava assimilando. Entendeu? A assimilação é quando ela... E nem quando a planta faz fotossíntese, ela assimila gás carbônico. Uma coisa importante, a planta ela não assimila o amônio. Então, o que ela faz? Por que é vantajoso ter a Rizol? Porque a Rizol vai já assimilar esse amônio para conversão em nitrato. É diferente da planta aí esperar que tenha as bactérias soltas. A Rizol já garantia que o amônio vai estar por ali. E aí fica mais fácil de converter para nitrato. Isso, não foi isso. Essa questão é a melhor, eu acho. Ela dá assim, resumão, né? Você sabe ou você não sabe, né? A 7 é cruel. Ou você sabe ou você não sabe. Olha só, né? Alguns dessa questão, elas chamam de fixadoras, as primeiras, né? As que fazem fixação biológica. Aí a gente tem que... né? Ah, eu não lembro qual é a ordem. Tá certo. Aqui ele já me chamou a pseudomonas, né? Ele vai ver só dele. Essas duas são de fatas que, quando aparece, aí você tem que lembrar o nome das duas. Ah, aqui, amônio. Seja na fixação, que vem direto do ar, e eu formo pelo nitrogênio gasoso, eu chamo de fixação biológica. Seja quando eu pego o que já está no solo, com nitrogênio, e formo amônio. É, porque o íon amônio só tem um hidrogênio a mais. Tem amônio com hidrogênio a mais. Mas é a mesma coisa. Pois. Isso. Não, sem problema, exatamente. Tanto pode aparecer como íon amônio, como pode aparecer como amônio diretamente. O escassete é o resumo da aula. E seria dentro dele. Tem todas as etapas com todos os nomes. Você bateu o olho de ver. Nós também. Ah, não, esse nome é do CO2. Ah, o CO2 é ali, né?
Eu estou conferindo as minhas. Tá? Assim, né? É, eu acho que é assim. Eu também interpreto essa imagem assim. Eu adoro essa imagem. Um pouco macabra, né? Colocar um rato super assim. Não, não é? E ela a sala do ar, é, né? Expressão sai. A retirada da nova entrada do recipiente esgotaria rapidamente o suprimento de CO2. Não, porque a própria planta produz coisas. Sua respiração. É, porque tem aqueles. Para perguntar, foi pegar ferrado. Então, um pote de vidro com várias plantas fechadas. E ele não morre. Não, ela produzem água, tudo é legal. Não está errado. Tem que ficar certo. Se você pegar direito, planta autossustentável.
Aqui? Ah, pronto. Porque mesmo se você tirar o animal, a própria planta produz gás carbônico, porque ela faz respiração celular. Então, ela simula gás carbônico, libera oxigênio, mas ela também absorve oxigênio e libera gás carbônico. É um ciclo completo. Ela altíssimo. Por isso que elas não formam. Elas não precisam assimilar nenhum tipo de molécula de fora. A não ser moléculas que formam o seu corpo, né? Mas assim, elas conseguem produzir gás carbônico. Porque ela não tem tanto mitocôndria como cloroplasto. Ah, não, tchau, vamos pensar agora, vamos carnaval. Então, a planta faz as duas coisas. Quando a gente for ver fotossíntese e respiração, a gente vai ver esse combinado. Qual a questão? Nunca sentado o crescimento vamos dizer, não foi fazer. Enquanto então vocês não devem pesquisa da atividade, primeiro, da operação, e precisa a opção para a pessoa morte, a cada temporariamente para a operação de dois próxima superfície do solo de calor. Então, quando a planta morre, ela para de produzir óleo. E para de produzir. Só que o que vai acontecer ali, quando ela cai? Ela vai ficar lá para sempre, um cadáver. Tá, mas quem é que decompõe ela? Fungos, né? Então, eles vão comer. E o que vai sobrar? Vai ser jogado na natureza. Chute. Então, se ele decompõe o corpo dela, certo? Né? O não é, com certeza. CO2. Então, eu aumento a quantidade de CO2 naquele ambiente. Só que a floresta já era fibra. Eu não podia dar mais CO2. Aqui já tinha o equilíbrio, entendeu? Por isso que ali na superfície vai ter mais CO2 do que oxigênio. Essas criaturas que estão consumindo. Então, não vai ser porque os fungos bactérias consomem oxigênio e liberam desequilíbrio. Então, eles equilibram. Na decomposição, os fungos e as bactérias vão consumir o corpo delas. Isso. E como eles trabalham usando oxigênio, alguns deles, né, que não são anaeróbicos, eles consomem oxigênio e liberam gás carbônico. A partir da utilização, a mulher Mas aí é o ciclo do carbono. Não é o ciclo. não, mas a questão
Não, né? Porque a gente está falando de uma para outra, né? Pronto. Sim, qual a tua pergunta? Então, resolve. Elas são as fixadoras. Ah, só elas sim. Isso, elas fixam do ar. E do material que já está no solo. Isso. Toda vez que tiver essa palavra fixação, assimilação, geralmente está associado do ar para o corpo do ser vivo. Né? Então, fixação biológica ou assimilação, elas estão assimilando o nitrogênio gasoso para transformar em amônio. Quando as plantas fazem assimilação de gás carbônico, elas fazem a assimilação para fazer a fotossíntese e produzir açúcares. Entendeu? Geralmente está associado a esse ar. Nem sempre, mas algumas vezes sim. Aqui não, aqui já é transformação, aqui não é assimilação. Então, qual é o objetivo dele? Eu nunca fiz uma pergunta, que ao invés de eu colocar no prato, esse serviço vai fazer o trabalho. Geral e captação. Entendeu? Quem é que faz isso? Pode fazer esse processo de disponibilizar. Mas faz isso porque ela tem bactérias que são raiz. Isso, exatamente. A composição de fundo atrás das plantas. Então, né? Bactérias fixadoras de oxigênio, que é composto de é assim que faz isso? É quem que é fixador? Mutualiza entre o fungo do Dober. Uhum. Seu corpo e o animal come, né? Aí o que ele quer saber? O correto conflito sobre o fluido nitrogênio na natureza. Os risóbios recebem nitrogênio molecular e leguminosa, ao contrário, né? A leguminosa recebe nitrogênio em formato de amônio da bactéria, né? Então, ao contrário. As plantas fixam nitrogênio molecular, fazendo fotosíntese final, ou gás carbônico, que elas fixam. Os herbívoros obtêm nitrogênio na natureza ao comerem as plantas. O nitrogênio atmosférico pode ser absorvido pelas folhas, não. As leguminosas usadas na recuperação de solos pobres fixam diretamente o nitrogênio molecular? Não. Quem fixa, as bactérias que estão lá, né? Sim, os herbívoros obtêm nitrogênio na natureza ao comer as plantas. Proteína, ácido nucleico, DNA, RNA. Então, ela forma, que as proteínas são o corpo delas, né? Também. Então, é isso que elas vão formar e a gente vai consumir. Uma questão? De todas? Faltam quantas? Eita. A ureia produzida em indústrias petroquímicas é o fertilizante mais utilizado no mundo pela agricultura convencional como fonte de nitrogênio. Já na agricultura orgânica, a qual dispensa o consumo de fertilizantes defensivos químicos industriais, utiliza-se o esterco animal curtido como fonte suplementar de nitrogênio. Independente do tipo de técnica agrícola empregada, tanto fertilizante petroquímico como o esterco animal, quando aplicado no solo, será mobilizado por bactérias quimiospecientes que geram nitrito e nitrato, assimilados pelos vegetais para a síntese e produção de alimentos nutritivos. A
absorver diretamente pelo vegetal, não. E apresenta micro-organismos simbiontes em órgãos vitais para síntese direta absorver diretamente pelos vegetais, não. Decomposto por organismos defetivos em moléculas menores como a amônia e gás nitrogênio, não, gás nitrogênio. Digerido por fungos e bactérias nitrificantes, fungo nitrificante, não. Produz aminoácidos nucleotídeos similares. Para a planta não interessa o aminoácido, ela mesma produz. Oxidados por cianobactérias fosfatiplantes em nitrato e nitrato que produzem proteínas de célula. A planta vai absorver o nitrato, e não pode até ter cianobactérias, mas tem, só que geralmente a gente tem algas alface, cianobactérias, mas elas estão na etapa, elas aparecem, eu acho que na etapa, não sei se é na modificação, é na fixação biológica, eu acho que é na fixação biológica, tem cianobactéria para fixação biológica, só que ela não está no nódulo, ela é livre, ela não precisa viver na só nesse caso. Aí elas conseguem produzir amônia baseado no gás, no nitrogênio gasoso. Ela não precisa viver na planta, ela tem que só ver na natureza. E ela produz amônia para ela assimilar, que é a fonte de nitrogênio dela. Já que ela faz fotossíntese, ela não precisa se alimentar, mas ela precisa ter uma fonte de nitrogênio. Aí ela faz. Ela faz. A cianobactéria. Eu pensei, tipo, vai nitrogênio, vai ter nitrogênio. Cai nisso aqui, ó. Substâncias da natureza que tem nitrogênio. Proteína, RNA, DNA, ureia. E aí eu preciso converter isso em alguma coisa que vai ser assimilada. Então eu posso converter em amônia e entra no sítio, entra na nitrificação. A ureia vai para amônia, a amônia vai para nitrito, que vai para nitrato. Não, gasoso não. E é muito importante lembrar que planta, não dá nenhum serviço, né? Mas planta não absorve, não, nem proteína. E para ela não interessa pegar a proteína do solo, ela produz através de proteína. Tá? Então ela pega o nitrito, o nitrato, no caso, para produzir a proteína do solo. É diferente da gente que absorve aminoácido, né? Aminoácido essencial para produzir nossas proteínas. A planta não, ela produz. Não, a semana que quando a gente se encontrar de novo, você tira tudo se tiver ficado alguma. Pronto. As bactérias, as cianobactérias são plantas que fazem fotossíntese. Então, elas têm a capacidade de produzir seu próprio alimento utilizando a luz solar, por exemplo. As quimiosintetizantes, elas também produzem seu próprio alimento, é o caso das nitrificantes. A diferença é que elas não usam a luz, elas usam material orgânico. Então, essas bactérias aqui todas, a nitrosomonas, a nitrobacter, elas usam para produzir sua energia corporal, ou a amônia, ou no caso da nitrobacter, ela usa o nitrito. Então, ela produz energia com esse material. Ela, são elas. Isso. Nesse caso, assim, nem toda. É assim, essas duas, elas são quimiosintetizantes e fazem parte da nitrificação. Elas são nitrificantes. Existem outras bactérias na natureza que também fazem quimiossíntese, mas que não estão nesse ciclo. Elas usam outros materiais para fazer quimiossíntese. Enxofre, outras coisas. Tem as sulfobactérias que usam enxofre e são quimiosintetizantes. Isso. E aí elas produzem seu próprio alimento à base.
todas as quimiosintetizantes. Essas aqui todas. Né? A cianobactéria e consequentemente também a própria. A infecção também. Tá, vamos parar lá. Isso, essas aqui são todas autotróficas, exatamente. Agora, quem não é autotrófica? A saprófita. Essa é heterotrófica. Ela está comendo o material do solo. Essa aqui não, ela está assimilando moléculas químicas para fazer seu alimento. Essas são quimiosintetizantes. Esses dois seres vivos aqui são heterotróficos. Mas ela não está usando material, não? Mas ela está usando material complexo. Está comendo proteína. Tipo a gente comendo carne. Ela come carne, só que quando ela come essa carne, ela produz amônia. A gente produz ureia, né? Ela produz amônia. Por exemplo, mais complexo. Isso. E aqui ela já está pegando uma molécula química para gerar energia. Aí ela